Merle Dixon é um baita personagem daqueles bem controversos que a gente questiona, discorda, mas acaba conquistando o público pelo carisma. Por que isso acontece? Hoje o psicólogo vai responder ilustrando o caso do Dixon mais velho no episódio This Sorrowful Life. O ponto de virada do irmãozão do Daryl e um dos momentos emblemáticos da série The Walking Dead. Eu fiz um vídeo analisando a psicologia do nosso amigo Maneta no contexto da primeira temporada, que você precisa assistir para entender a base desse personagem. Link no comentário fixado. E esse é a continuação que foca na fase terceira temporada, como prometido. Demorou, mas chegou. Compartilha com os Walkers, curte agora, para você não esquecer, e simbora para análise. O episódio começa com um diálogo sério entre Rick, Daryl e Hershel, em que o trio discutia as implicações morais da possibilidade de entregar Michonne para o governador, após uma proposta de cessar fogo feita por ele, caso essa condição fosse cumprida. Para quem não lembra, o Philip tinha um ódio mortal da guerreira samurai por ter matado a filha zumbi do vilão, que ele guardava no armário, alimentando às escondidas. Daryl diz que eles não são assim. Hershel concorda, mas ambos ficam ao lado do líder quando diz que esse sacrifício vai evitar muitas mortes, embora não seja o caminho que eles queiram seguir. Esse é um daqueles diálogos típicos dos momentos de ouro da série, em que a moral entra em jogo e não se tem resposta fácil, quando se precisa considerar quem você se torna em um cenário de sobrevivência. Você ainda vai fazer a coisa certa ou vai fazer coisas ruins para sobreviver? Até onde vai esse limite? E isso costuma gerar desdobramentos variados, controversos e bem interessantes, que eram um grande diferencial na trama, inclusive sendo um elemento fundamental para o sucesso do seriado, que servia como um ensaio filosófico sobre valores morais e debates sociais, contribuindo e provocando uma reflexão ética sobre sociedade. E essa essência se derrama sobre o episódio inteiro, com o Merle como pivô, o fósforo que é jogado aceso sobre essa pólvora. E isso não ia ficar barato, estava no ar que alguma consequência ia se desdobrar até o final do episódio. O pai da Maggie entrega uma fala que basicamente resume a premissa de atuação do Merle Dixon, que é, ele é imprevisível, mas não subestime a lealdade dele ao irmão, Daryl. Era o que a gente ia descobrir. How do you say your last name? Cortulio. Well, I'm gonna keep calling you Neil. All right? O ritmo mais introspectivo do episódio é muito bom em construir a chance de o público ver o Merle reagindo a quem o grupo do acampamento de Atlanta se tornou, depois de uma árida experiência na estrada. Eles não se parecem em nada com os personagens que eram lá no começo, quando Merle os achava fracos, fáceis de serem golpeados, como ele queria fazer. Primeiro ele se depara com um Rick frio como gelo, não querendo correr nenhum risco e colocando a sobrevivência do grupo acima de tudo. Depois, ele é confrontado por uma Carol sem qualquer traço de medo, para que ele escolhesse um lado. Mas o que mais impacta o Dixon primogênito é mesmo a personalidade fiel do Daryl ao grupo. Nada do que ele estava acostumado de seu irmão fora do círculo familiar, dos laços de sangue. Esse lado já estava lá. Merle só não sabia disso. E se dá conta quando percebe que o Daryl não precisa mais da casca que usava para lidar com ele. Aquilo era só a superfície. Embora eles dois tenham uma relação consistente, ele tinha encontrado outras pessoas em quem podia confiar, com um novo repertório relacional, diga-se de passagem, mais saudável e assertivo, que possibilitaram que o Daryl atualizasse suas relações, alimentando uma versão melhorada dele mesmo. E ele queria o mesmo, esse desenvolvimento, para o irmão. Por sua vez, sentindo o mundo como ele conhece ameaçado, Merle responde exibindo o repertório comportamental que ele incorporou como modo de defesa. Primeiro ele é rude com o irmão, para não mostrar vulnerabilidade, porque ele acredita que, se você não for durão, você é moleque. E moleques são indefesos perto de homens cruéis, na mentalidade dele. Logo, não sobrevivem, sendo parte de suas crenças que levam a um comportamento de ser grosseiro para não baixar a guarda e não ser pego desprevenido. Se ele não confiar em quase ninguém,
porque ele tem uma relação de confiança com o Daryl, ele não vai ser ludibriado e vai ganhar se preparando para um ataque do outro. Ele faz esse tipo de relação também com os capangas do governador, aquela milícia lá furtiva deles, que é o tipo de homem com que ele acha que ele vai se manter forte se ele se relacionar, não tendo a guarda baixada, porque são homens que também não baixam a guarda e tomam primeiro, né? Isso tem a ver com o passado dos dois, que tiveram que crescer por conta própria, confiando meio que um no outro, em um meio onde os adultos não eram confiáveis. Eu digo meio que porque o Merle adquiriu independência antes do caçula, e cada um meio que se virou sozinho em certos pontos. O Daryl até se queixa disso. Nos termos do Merle, metaforicamente, os outros são ovelhas e eles precisam ser lobos. E se você não fizer o que for necessário, não vai sobreviver. Ele até confronta o Daryl nesse episódio com isso. Aliás, foi por isso que ele fez o que fez com a sua mão na primeira temporada. Ele não acreditava que seria salvo. Ele se virou. Para ele, isso inclui se sujar, fazer o trabalho sujo, como ele diz. Trapacear. Afinal, nas palavras dele, é preciso jogar com a mão que se tem. E ele só tem uma. Coisas que ele faz para obter vantagens, como mentir e enganar. E é assim que ele captura Michonne e engana até parceiros da milícia do governador nos episódios anteriores. Mas antes desse ponto, para o qual a gente já vai voltar, com as pessoas em geral, quando suas estratégias comportamentais são usadas, ele é visto debochando, fazendo chacota e piadas. Também é visto ameaçando algum comportamento mais drástico para afastar quem tenta se aproximar. E apresentando claros sinais de abstinência, caçando entorpecentes no interior da prisão. Um contraste interessante é o espelhamento que o episódio faz do grupo do Rick com o ex-capanga do governador, no quesito moral novamente, que é um conceito trabalhado fortemente no episódio. Eles são colocados como que frente a frente, em comparação, quando Merle os provoca dizendo que o julgaram por entregar pessoas, Meg e Glenn em especial, mas agora querem fazer igual. Mas no fundo ele sabe que essa não é a essência daquelas pessoas. Uma característica muito legal desse episódio é que ele marca a virada do grupo, completando o ciclo da dictatorship, que é aquela fase que começa quando o xerife e o grupo se fecham para o mundo, seguindo uma abordagem mais autocrática, onde o líder decide tudo e todo mundo segue, sem questionar, só para sobreviver nesse caso. Esse clima de virada acontece em vários trechos durante o episódio todo, como por exemplo com o Glenn e o Daryl colocando de volta um portão, possivelmente do episódio 4, no lugar em que se parece muito com aquele que o prisioneiro Andrew, aquele que foi responsável pela invasão Walker, que leva à perda da Lori e do T-Dog, simbolizando reconstrução. Ou com o Daryl tentando fazer o Glenn perdoar o Merle nessa mesma cena e depois fazer o Merle aceitar o grupo. Ou ainda com o Herschel citando a famosa passagem do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. E com o Rick confrontando o estado mental disfuncional em que se encontrava em busca de se direcionar para uma normalidade saudável, tendo ainda cenas marcantes em que Glenn decide revelar suas intenções de se casar com Meg, com o aval de Herschel, dando um anel de compromisso a ela, que ele pega com muito estilo de uma walkerzinha que estava lá nas grades dando bobeira, pareando com esse arco com os quadrinhos, em uma bela adaptação. Uma cena muito semelhante acontece lá. E tanto os sons ambientes quanto o uso de trilhas sonoras originais consagradas estão bem representados nesse episódio. Para chegarmos a uma conclusão em que Rick volta atrás, seguindo a tendência natural das decisões deles como um todo, e faz um discurso bonitão sobre como ele não era governador deles e de como eles não podiam entregar alguém pelo bem maior, porque todos eles eram o bem maior. Mas o Merle acreditava que ele é capaz de realizar o serviço sujo em prol da sobrevivência dele ou de quem ele se importa. E nesse caso, seu irmão estende ao grupo essa importância. Então, ele vai se sujar para que eles tenham a chance real de vencer o combate. E se adianta capturando Michonne antes. Michonne questiona sobre voltar. Ele não acredita nessa possibilidade. Por quê? Talvez porque conhece o governador melhor do que todos e sabe do que ele é capaz, então quer criar a vantagem necessária para o grupo conseguir revidar e vencer. Talvez porque acredite que não tem salvação. Hipóteses. As motivações dele dão as pistas, algumas falas também. Ele arrisca tudo por uma hipótese. A de que se ele fizer isso, talvez tudo seja perdoado. E ele tem um momento do Merle, bem típico, fazendo chacota com os Walkers, obtendo aquele suquinho que ele queria mais cedo, rindo de deboche. E nessa cena do carro tem uma homenagem super legal do Greg Nicotero
para o mentor dele, pai do gênero zumbi como a gente conhece hoje, e em The Walking Dead, inclusive, George A. Romero, recriando um zumbi de um dos clássicos desse diretor, o que não seria a única vez. Com Merle armando por fim aquela arapuca para os homens do governador, conduzindo um bando de mordedores, enquanto ele os tem sobre a mira, ao estilo kamikaze rock and roll, o que culmina numa das cenas mais emocionantes da série. Quando o Daryl chega, já é tarde. Merle Dixon teve seu fim do jeito que ele mesmo decidiu e se sacrificou ao seu estilo pelo bem maior do grupo do irmão. E vale mencionar que a versão Walker dele é a mais estilosa na série inteira pra mim. Eu não me lembro de ter visto um outro sobrevivente de peso em uma versão tão autêntica zumbificada. Com aquela baioneta, os olhos amarelos, um naco de carne de patrulheiro do governador caindo entre os dentes. Todo macabro indo pra cima do Daryl com um semblante obcecado. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Voltem lá no vídeo anterior para ter uma análise completa do personagem em um estilo mais de resenha, comigo falando pra câmera. Se você gosta desse formato mais despojado, é pra você. Se inscreve aí e a gente se vê.